Fala aí pessoal, tudo bem? Comandante Alvson Tavares falando aí mais uma vez. Então, gente, dando continuidade àquilo que foi falado na última live, tá? Nós vamos adentrar aí agora um pouco para o lado aí dessa simulação em simuladores de voos que você pode ter instalado aí no teu PC, tá? Para que você consiga ir se desenvolvendo, para que você consiga entender melhor, né, como que se desenvolve um voo, né, como que é a comunicação entre piloto e órgãos de controle, entender um pouco da regulamentação, né, da legislação que a gente tem que respeitar quando a gente está voando. Então, muito importante aí que você comece a estudar, tá? Se você quer se aprofundar nos voos, se você quer fazer da maneira correta. Mesmo no simulador, nós temos aí a oportunidade, nós temos a opção de fazer o certo ou de fazer o errado, tá? Sempre opte, pelo menos é o meu conselho, de fazer o certo, principalmente na aviação, viu gente? Então na aviação, muitas vezes você pode não ter mais uma segunda chance, por isso que eu sempre falo, principalmente para aqueles que eu dou instrução na empresa que eu trabalho, eu sempre falo, ó, avião não é para se brincar. O avião é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta muito séria, onde você tem que criar aí essa interação com a máquina, tá? Você tem que entender a máquina e a máquina, consequentemente, ela tem que te entender também. Ela tem que saber o que você está fazendo, né? O que você pretende fazer, tá bom? Então, gente, eu sempre converso muito, eu sempre puxo muito para esse lado humano, porque realmente eu acho que as máquinas nos entendem, tá? E principalmente você tem que entender a máquina, tá bom? Então, para que você não se coloque em situações onde você pode não ter uma segunda chance, eu te convido a partir de agora a participar dessas videoaulas, onde eu vou estar trazendo aqui simuladores de voo, explicando um passo a passo aí sobre instrumentos, sobre decolagem, sobre pouso, sobre voo em rota, sobre planejamento de voo. Até eu já comecei a falar em algumas videoaulas anteriores aí sobre a importância do planejamento de voo, tá? E agora a gente vai se aprofundando mais e mais. Então você vai ter aí muitos materiais bem bacanas aí para que você possa se desenvolver, primeiramente no Flight Simulator ou em qualquer outro simulador que você tem aí. Você vai poder estar nos acompanhando a partir de agora, tá bom? Só lembrando também que agora, durante os períodos da noite aí, eu vou estar sempre online aqui com vocês para tirar dúvidas aí ao vivo com todos vocês, tá? Geralmente ali a partir das 9 horas horário local, 11 horas horário de Brasília, que normalmente é mais ou menos o horário que eu chego em casa, vindo aí da empresa, e tenho aí um tempinho para estar fazendo um bate-papo com todos vocês. Então, gente, eu estou aqui com uma aeronave bem simples, tá? Que é uma aeronave, um Skyhawk 172 da Cessna, onde é uma aeronave, poderíamos dizer, uma aeronave básica, tá? Onde você vai poder estar estudando junto comigo aí, começando aí com essas aeronaves mais básicas, tá bom? Então hoje, gente, eu já quero tocar logo de início aqui sobre alguns instrumentos importantes aí para o teu voo. Tá? Nós vamos direto ao ponto sem muita enrolação. Tá? Então eu vou abordar sobre esses 6 instrumentos aqui. Eu vou falar um pouquinho aqui só para que você consiga ir compreendendo quais são os instrumentos, né, mais importantes ali durante um voo, que você tem que estar sempre atentos nesses instrumentos, tá? E confesso a vocês que ao longo, né, dessa trajetória voando aqui na Amazônia, ao longo desses últimos anos, adquirindo experiência, aprendendo aí com pilotos mais velhos, eu pude constatar realmente que são
instrumentos importantes, principalmente quando você está voando IFR, tá? Então, se você aprende, se você tem uma base bem feita, orientada para alguns instrumentos da aeronave, com certeza você irá desenvolver super bem aí os teus voos IFR, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui a esse instrumento aqui, gente, ó. Esse aqui é o velocímetro, ele é o responsável ali por indicar ao piloto a velocidade que ele se encontra no momento, tá? Tem várias unidades de medidas, mas esse aqui especificamente, tá? Os aviões da Cessna utilizam o nó, né? Um nó equivale a 1,852 quilômetros, tá? Então, por exemplo, se o ponteirinho branco está aqui marcando 40 nós, se você quer saber em quilômetros por hora, você só é multiplicar 40 vezes 1,852, tá? Você vai ter a velocidade em quilômetros por hora. Mas no manual da aeronave, dessa aeronave aqui, você vai encontrar ali essa unidade de medida em nós, tá? Então é importante que você comece a compreender esses termos para que você se adapte aí de uma maneira mais fácil aos voos, tá bom? Então aqui você tem, dentro desse instrumento, gente, você tem aí várias faixas. Vocês estão vendo aqui faixa branca, né? Faixa verde, faixa amarela e uma linha vermelha aqui, tá? São faixas que você tem que compreender quando você lê ali o manual da aeronave. Então você tem aqui a faixa branca, por exemplo, você tem uma faixa de operação de flaps, tá? Faixa verde, você tem uma faixa aqui de operação normal, tá? Então se esse ponteirinho aqui ele está dentro dessa faixa verde, você vai estar operando a aeronave dentro de uma operação normal, tá? Você começa o ponteiro entrar aqui nessa faixa amarela, você já tem que ter um pouco mais de atenção, tá? Você não pode fazer, por exemplo, manobras bruscas, tá? Para que você não venha danificar a estrutura da aeronave, tá bom? Então, ao longo das videoaulas, a gente vai se aprofundando mais, mas o que eu quero que você saiba principalmente agora é que aqui é o teu indicador de velocidade. Quando eu falar assim para você, ó, mantém 60 nós, mantém 80 nós, esse ponteirinho ele tem que estar exatamente aí, ou pelo menos que você vá levando, né, esse ponteiro para a velocidade que eu estou te indicando aí nas instruções, tá bom? Então, esse aqui é o nosso indicador de velocidade. Nós temos aqui do lado o nosso horizonte artificial, tá? Nós temos aí vários termos técnicos, mas eu vou falar de uma maneira simples para que você compreenda, tá? Então, isso aqui, gente, nada mais é do que a simbologia, né? É o símbolo ali do céu, da terra e da linha do horizonte, tá? O céu simbolizado por essa parte azul, onde você tem algumas escalas aqui, do centro para a direita você tem 5 graus, 10 graus, 15 graus, 45 graus, 90 graus e assim sucessivamente. Em alguns instrumentos muda aí essas marcações, tá? Ali às vezes são 10, começa de 10 em 10 e assim sucessivamente. Nós temos aqui também uma escala de pitch up, tá? Nariz para cima. Aqui no meio a gente tem essa linha do horizonte externa, ela é simbolizada aqui no instrumento, aqui no meio do instrumento onde o aviãozinho se encontra no momento, tá bom? E essa parte marrom simboliza aí a terra, né? Simboliza essa parte da nossa terra, tá bom? Então é basicamente isso. Você tem uma noção, principalmente quando você está voando em condições de instrumento, você tem uma noção de como que se encontra a tua aeronave no ar através desse instrumento aí. Se você está subindo, se você está fazendo curvas, tá? Você se baseia muitíssimo aqui por esse horizonte, tá? Esse aqui é o centro de atenção quando você está voando em condições de instrumento, tá? Então, muito importante você compreendê-lo para que você possa realmente fazer uns voos instrumentos aí de forma segura. Aqui nós temos o nosso altímetro, tá? Ele é responsável por nos dar a altitude ou a altura, dependendo do ajuste que a gente tiver no altímetro. Você tem essas duas condições, você está ali vendo altitude ou altura, tá bom? Então é básico isso aí. Nós temos aqui o nosso turning bank, tá? Ele é um indicador se você está fazendo curvas coordenadas ou não, tá? Se você está derrapando na curva ou não, depois vocês vão compreender melhor isso aí quando a gente estiver na parte prática, tá? Mas basicamente é importante que quando você estiver fazendo curva, você se atente para essa bolinha aqui, ó, e ela esteja a maior parte do tempo sempre centralizada. Quando ela está centralizada,
ela está te indicando que você está fazendo uma curva bem feita, uma curva coordenada. Aqui nós temos como se fosse a nossa bússola, né? Nós temos a nossa bússola principal aqui e nós temos uma bússola que a gente consegue ver aí a rosa dos ventos por inteiro, né? Então, sempre aqui em cima, gente, ele vai estar te indicando a magnética que você está no momento, tá? Onde você tem dois botões aqui, ó, para ajustar o bug, essa marcaçãozinha aí, muito utilizada quando você está fazendo voo instrumento, né? Para você marcar ali as próximas proas ou a proa que você está mantendo, tá? Aqui você consegue movimentar esse cartão, tá? Onde você vai estar sempre ajustando essa magnética que está aqui, ó, com a magnética que está na tua bússola, tá? Em muitos aviões, esse cartão aqui, ele não é escravizado, tá? O que que é? Ele não trabalha em conjunto com a bússola magnética. Então, durante o voo, você tem que estar movendo aqui esse cartão, tá bom? Então, é muito importante. Você se baseia, a movimentação desse cartão é baseado aqui na movimentação da tua bússola, tá? Por isso aí a importância de você compreender tudo que está aqui nesses instrumentos, tá bom, gente? Gente, só voltando aqui rapidinho, ó, aqui você ajusta o teu aviãozinho, tá bom? Aqui é um botãozinho de ajuste aqui do aviãozinho, para cima ou para baixo. Então, o último instrumento desses 6 é o climb. O climb, ele é um indicador de velocidade vertical. Ele indica ali quantos pés você está subindo ou quantos pés você está descendo. Quando ele está com o ponteiro nessa posição aqui, ele está indicando que você está voando reto horizontal. Você nem está subindo, nem está descendo. Se ele se mover para cima, nessa primeira linha, você está subindo a 100 pés por minuto. Na segunda linha, 200 pés, 300 pés, 400 pés, 500 pés por minuto. E assim sucessivamente, seja para cima ou para baixo, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar sobre esses instrumentos aqui. Se vocês quiserem mais materiais que auxiliem aí nos estudos de vocês, digitem no Google, né? Coloque lá velocímetro de aeronave, horizonte artificial, altímetro, turnabout, né? Indicador de curva, de situações ali de curva, se está derrapando ou não, a nossa bússola, né? Escravizada, né? O nosso climb, tá? Então você tem aí como ter outros meios aí para estudo, tá bom? Não fique aí muitas vezes com preguiça de buscar outros materiais, tá? Para que você compreenda e tenha uma visão mais geral desses instrumentos aqui, tá? Esses instrumentos aqui, gente, são os instrumentos principais aí durante o voo, tá? Depois a gente vai abordar sobre esses dois instrumentos aqui, que são os VORs, VOR1, VOR2, os instrumentos de motores, que é muito importante você saber fazer uma leitura correta dos parâmetros de um motor, tá? Então a gente vai estar aí ao longo das nossas próximas videoaulas trazendo muitas informações desse tipo aqui, para que você que esteja aprendendo, para que você que esteja dando os primeiros passos aí na aviação, você consiga já ir tendo uma visão melhor, né, de todos esses instrumentos que estão a bordo das suas aeronaves. Eu vou começar primeiro nessas aeronaves mais simples, que geralmente é a aeronave que você vai ter instrução quando você estiver fazendo o teu curso de piloto privado, tá? Então não adianta eu colocar aqui equipamentos complexos, um Boeing, colocar aqui a mesma aeronave que eu vou, que é um Cessna Caravan com G1000, que não é essa realidade que você vai encontrar aí nos aeroclubes pelo Brasil, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, tá? E deixa aí o teu comentário, a tua pergunta, se você não entendeu algo a respeito desses 6 instrumentos. Outros instrumentos aí a gente vai abordar em várias outras videoaulas, tá bom? Um forte abraço, até a próxima videoaula. Valeu, galera!